TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem para a gente, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem embaixo, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem a forma mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, é o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, faz foto, faz vídeo e manda pra gente. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu ali azul, com céu azul, mas tinha uma névoa cobrindo todo o céu. Essas foram imagens que eu fiz hoje bem cedinho, quando eu cheguei aqui no centro de Petrópolis. São imagens da Rua Paulo Barbosa e, como vocês podem ver, o céu tá azul, mas uma névoa branquinha formava por cima desse céu azul. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 15 de maio. Trabalhadores por conta própria têm as maiores jornadas do país. Você vai ver também que desmatamento da Mata Atlântica cai 28% em 2025. IPVA desse ano no Rio de Janeiro tem mais de 4 milhões de reais parcelados no cartão. Essa é uma boa alternativa para você que se enrolou um pouquinho ali no pagamento do IPVA. Pode parcelar no cartão de crédito. E mais, chegada do frio reforça cuidados com a saúde e também alimentação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Correio Serrano na TV. Começamos então esta edição com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro e edição também do fim de semana. Hoje é sexta-feira, chegando aí o fim de semana, e lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site ou nas bancas, e aqui na nossa região apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Pois é, por lá, na linha vermelha, TCU apura denúncia de irregularidade em verba do governo para o filme O Agente Secreto. Está estampado na nossa página 2, assinado por Paulo Capelli. Ainda na nossa primeira página, Ronaldo Caiado, abre aspas, crime organizado é terrorismo. Pré-candidato à presidência pelo PSD concedeu entrevista exclusiva à equipe do Correio da Manhã, e você confere tudo no nosso jornal nas páginas 4 e 5. E ainda temos outros destaques aqui. Flávio e pai desconfiam de Michele e Mendonça, destaque da página 8, e pesquisa Datafolha vira um termômetro. Está no Correio Bastidores, na página 7. Mas agora a gente vai para a nossa página 15, ver o que é destaque por lá. No Petropolitano, a gente fala da cassação, do pedido de cassação, na verdade, né? Porque é pedido, não é cassação ainda. Pedido de cassação do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. Pois é, esse pedido vai ficar para a próxima semana. A Câmara confirma que o pedido segue em análise no jurídico. Ontem acompanhei novamente a sessão da Câmara pelo YouTube, né? Que eles transmitem ao vivo, e realmente ontem não foi colocado para votação. E para que você entenda, eu vou ler um trechinho aqui, porque a Câmara de Petrópolis não votou ontem o pedido de cassação do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames. A análise de admissibilidade do processo foi adiada para a próxima semana, já que o parecer do corpo jurídico da Câmara de Vereadores ainda não foi concluído. E aí, como
Como que funciona, gente? Afastamento é imediato? Como que funciona esse pedido aí de cassação? Ao contrário do que parte da população acredita, a votação não decide o afastamento do prefeito. Imediato, ok? Os vereadores, eles vão analisar apenas nesse momento se aceitam, eles vão votar se aceitam ou não a abertura da comissão processante, que no desenrolar, ao final, pode levar à cassação do prefeito. Então, caso esse pedido, por enquanto é só o pedido, caso o pedido seja aprovado pela maioria absoluta da Câmara, ou seja, 8 vereadores, o prefeito tem um prazo para apresentar defesa antes de qualquer votação sobre possível suspensão do cargo. Após a abertura do processo, a comissão vai ser formada para conduzir as investigações, analisar documentos, ouvir testemunhas e produzir um relatório sobre o caso. Somente depois dessa etapa que tem uma nova votação no plenário, que pode aí sim decidir pelo arquivamento da denúncia ou pela cassação de fato. Segundo especialistas em direito político, o trâmite pode durar cerca de 180 dias, dependendo do andamento dos trabalhos legislativos, mas pode nem ir para esse trâmite todo. Pode simplesmente não ser aprovado e pedido e encerrou o assunto, pronto, acabou. Temos outros destaques ali nas petropolitanas, lá na nossa página, eu vou ler um destaquezinho aqui nas petropolitanas. Semana dos Museus 2026 terá União como tema. Então, entre os dias 18 e 24 agora de maio, o Museu Imperial vai participar da Semana Nacional dos Museus. E a edição de 2026 traz o tema Museus, unindo um mundo dividido, proposto anualmente pelo Conselho Internacional dos Museus para o Dia Internacional de Museu, que é celebrado no dia 18 de maio. Então tá aí, Semana dos Museus acontecendo aqui em Petrópolis também, do dia 18 ao dia 24 deste mês de maio. Vamos agora ver o que é destaque lá na nossa página 16. Por lá fala que TCE mantém multa para ex-secretários de São João da Barra. Contrato de licitação apresentava irregularidades. E aqui no Correio Serrano, prefeituras do Rio debatem cidades inteligentes em Terê. E outra notícia que a gente tem que falar, que o Ingo Rames, o prefeito Ingo Rames, já que a gente estava falando dele, foi a Brasília, esteve em Brasília esta semana para buscar recursos para a saúde em Petrópolis. Mas a gente tem muita reportagem. Vamos agora falar sobre eleições? Especialistas em tecnologia da informação retornaram ao Tribunal Superior Eleitoral para fazer novos testes de segurança nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. O objetivo é validar as melhorias sugeridas pelos pesquisadores durante a primeira etapa dos testes, que foi realizada em dezembro do ano passado. Até a próxima sexta-feira, os especialistas vão realizar testes em busca de possíveis vulnerabilidades nos equipamentos. A primeira fase dos testes aconteceu entre os dias 1º e 5 de dezembro do ano passado. Segundo o TSE, os pesquisadores não encontraram inconsistências relevantes e garantiram que a segurança do sistema de votação continua íntegra. Mesmo assim, foram feitas diversas sugestões para aprimorar o sistema eletrônico de votação. Entre as principais preocupações está o reforço da integridade e do sigilo do voto. Agora, os investigadores vão verificar se as propostas apresentadas foram realmente implementadas pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno deve acontecer no dia 25 de outubro. Então tá aí. E o Distrito Federal e os 15 estados alcançaram no primeiro trimestre deste ano um recorde no rendimento médio mensal do trabalhador. Esse grupo de 16 unidades da federação
repete o comportamento da média nacional, que atingiu o maior valor dentro da série histórica iniciada em 2012, que foi de R$ 3.722. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos de idade ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. De acordo com o levantamento, o rendimento médio do trabalhador no Distrito Federal foi de R$ 6.720, patamar 81% superior à média nacional, que já havia sido divulgada no dia 30 de abril. O destaque do Distrito Federal se explica pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada. A pesquisa também detalha que as regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste do país atingiram recorde de rendimento médio mensal do trabalhador nesse primeiro trimestre de 2026. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa de desocupação do país, conhecida popularmente como taxa de desemprego, ficou em 6,1% no primeiro trimestre do ano, a menor para o período em toda a série histórica. E a gente continua em reportagens em âmbito nacional, porque agora temos um tópico de extrema importância envolvendo as pessoas que querem terminar a sua graduação. O prazo para inscrição no Enseja 2026 termina hoje, sexta-feira, dia 15 de maio. O prazo para que os interessados se inscrevam no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja do ano de 2026, termina nesta sexta-feira. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema do Enseja. O objetivo da avaliação é oferecer a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade certa a oportunidade de obter a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. O Enseja avalia as competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. O exame é composto por 4 provas e uma redação, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A participação no Exame Nacional é voluntária e gratuita. Na data da prova, é necessário ter ao menos 15 anos para o ensino médio e 18 anos para o ensino fundamental. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 23 de agosto, em 2 turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. E os trabalhadores por conta própria são os que têm as maiores jornadas de trabalho no país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a média semanal dessa categoria chega a 45 horas, acima da carga horária dos empregados do setor público e privado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua trimestral, mostra que a média geral dos trabalhadores ocupados no país foi de 39 horas e 12 minutos por semana no primeiro trimestre de 2026. Entre os empregados, a jornada média ficou em 39 horas e 36 minutos. Já os empregadores registraram média de 37 horas e 36 minutos semanais. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 25 milhões e 900 mil trabalhadores por conta própria, o equivalente a 25,5% da população ocupada. Motoristas e entregadores de aplicativos estão entre os exemplos mais comuns dessa categoria. O levantamento também analisou os trabalhadores auxiliares familiares que ajudam em negócios ou em atividades da família sem receber pagamento em dinheiro. Nesse caso, a média foi de 28 horas e 48 minutos de trabalho por semana. Segundo o analista do IBGE, os empregados tendem a ter jornadas mais limitadas por causa das regras da CLT. A legislação trabalhista estabelece limite de 44 horas semanais com até 2 horas extras por dia. O analista destaca ainda que esse padrão não se aplica aos trabalhadores por conta própria que não têm restrição legal de jornada. E o Brasil fechou 2025 com quase 60 milhões de trabalhadores formais. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, divulgada na última quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. O estoque de empregos formais cresceu 5% na comparação com 2024. Ao todo, o país terminou o ano passado com 59 milhões e 900 mil vínculos formais. Desse total, 46 milhões e 100 mil são trabalhadores seletistas. Outros 12 milhões e 600 mil são estatuários e mais de 1 milhão estão em organizações sem fins lucrativos, sindicatos e atividades rurais.
O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado, com 35 milhões e 600 empregos e crescimento de 7,2%. Na sequência, aparecem o comércio e a indústria, ambos com alta de 1,7%. A construção civil também registrou crescimento, com alta de 2,5%, enquanto a agropecuária avançou 1,6%. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o país vive um momento positivo no mercado de trabalho, mesmo com os juros elevados. A RAS mostra ainda que a remuneração média teve leve queda de 0,5% em 2025, fechando o ano em R$ 4.434. Entre as regiões, o maior crescimento relativo foi registrado no Nordeste e no Norte, ambos com alta de 10,1%. Já em números absolutos, o Sudeste liderou a geração de vínculos formais. Deixa eu abrir aqui na página. Vamos lá, vamos dar continuidade, porque foi lançado nesta semana 2 editais para ampliar o acesso à internet e fortalecer serviços públicos em regiões consideradas mais vulneráveis. A proposta é conectar até 3.800 unidades básicas de saúde e beneficiar cerca de 2,5 milhões de pessoas que ainda enfrentam dificuldades de acesso à conectividade de qualidade. Os recursos são do Fundo de Universalização dos Serviços e de Telecomunicações. Em nota, o Ministério das Comunicações detalhou que um dos editais, com investimentos de R$ 104 milhões, prevê a conexão de até 3.800 UBSs em todo o Brasil, ampliando a oferta de telesaúde no Sistema Único de Saúde, o SUS, sobretudo em localidades com menor acesso a especialistas e serviços médicos. De acordo com a pasta, é esperada uma redução de 30% no tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. De acordo com o comunicado, a iniciativa deve permitir ainda que profissionais de saúde tenham acesso a ferramentas digitais, teleconsultas e troca de informações em tempo real, ampliando a eficiência do atendimento médico em áreas afastadas dos grandes centros. A orientação é que empresas e provedores interessados apresentem propostas que incluam não apenas a conexão por fibra ótica ou satélite, mas também a instalação de redes Wi-Fi internas nas unidades de saúde. Já o segundo edital, com investimento de R$ 500 milhões, é voltado ao programa Acesso a Crédito Telecom. O objetivo é expandir a infraestrutura de internet em municípios remotos e de pequeno porte. O foco, segundo a pasta, é ampliar a banda larga fixa de alta velocidade, priorizando regiões rurais, ribeirinhas, comunidades indígenas e quilombolas. Além da expansão da infraestrutura digital, o programa também busca ampliar o acesso ao crédito para pequenos provedores regionais, fortalecendo a concorrência e estimulando novos investimentos no setor. Ainda de acordo com o Ministério, após o credenciamento e o cumprimento das regras estabelecidas pelo programa, agentes financeiros poderão abrir linhas de crédito diretamente para pequenos provedores que estejam interessados em investir na expansão da conectividade em áreas menos atendidas do país. O desmatamento na Mata Atlântica registrou queda de 28% em 2025, segundo dados divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica. A área desmatada passou de 53 mil para 38 mil hectares, o menor nível da série histórica do bioma. O levantamento foi feito pelo Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica, em parceria com o MAP Biomas e a Arquiplan. De acordo com o relatório, houve redução das derrubadas em 11 dos 17 estados que compõem o bioma. A Bahia e o Piauí apresentaram as maiores quedas, mas ainda lideram o ranking dos estados que mais desmataram em 2025. Juntamente com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, os 4 estados concentram 89% da área total desmatada. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 96% das áreas desmatadas foram destinadas à agropecuária, grande parte com indícios de ilegalidade. Outro levantamento, o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, também apontou queda expressiva no desmatamento. Nas florestas maduras, a redução foi de 40%, com a área desmatada caindo de 14 mil para 8 mil hectares em 2025. O monitoramento realizado desde 1985 em parceria com o INPE mostra que esta é a primeira vez em 40 anos que o desmatamento anual fica abaixo de 10 mil hectares.
A SOS Mata Atlântica atribuiu o resultado à pressão da sociedade, à fiscalização e às políticas ambientais como embargos remotos e restrição de crédito para áreas desmatadas ilegalmente. Mas mesmo com a queda, a entidade alerta que o desmatamento ainda representa um risco ao bioma. A fundação também criticou novas leis aprovadas pelo Congresso Nacional, que, segundo a organização, podem enfraquecer os mecanismos de proteção ambiental. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha só, gente, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio informou que mais de 8 milhões em débitos do IPVA 2026 já foram parcelados no cartão de crédito. A nova modalidade de pagamento, disponível há quase 3 meses, já regularizou cerca de 15 mil débitos do imposto. O modelo permite que o contribuinte parcele o pagamento em até 24 vezes por meio de empresas credenciadas à Secretaria de Fazenda. Após a negociação, o débito é considerado quitado pela Cefaz RJ, liberando a emissão do CRLV junto ao Detran. Segundo o levantamento da Secretaria, carros e motocicletas são os veículos com maior índice de inadimplência no IPVA 2026. O Estado registra 726 mil carros e 467 mil motocicletas com pendências no imposto. No total, quase 1.600.000 veículos da frota tributável do Estado possuem débitos em aberto.
Vale lembrar que a quitação do imposto é obrigatória para o licenciamento de 2026. Para utilizar o parcelamento no cartão, o contribuinte deve acessar o portal da Fazenda do Estado, fazer login com a conta gov.br ou certificado digital e selecionar a opção de pagamento de IPVA via cartão de crédito. O pagamento do imposto também pode ser feito via Pix ou código de barras. A Secretaria alerta que, no caso do Pix, é necessário conferir o CNPJ e o nome da Secretaria de Fazenda na tela do aplicativo bancário antes de concluir a transação. O atraso no pagamento do IPVA gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, além de juros baseados na taxa Selic. E o governo do estado do Rio realizou nesta quinta-feira, ontem, o dia D da Operação Caminhos Seguros, uma ação nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma mulher investigada por aliciar menores foi presa na comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A investigação no Rio é um desdobramento do inquérito que apura a conduta do norte-americano Floyd Wallace Jr. Ele foi preso em flagrante em dezembro de 2025 em São Paulo. Na ocasião, a polícia apreendeu pendrives, notebooks, celulares e câmeras. A análise dos arquivos levou à identificação de uma mulher apontada como suspeita de cooptar crianças e adolescentes e levá-los a imóveis utilizados pelo investigado. Segundo as investigações, 4 vítimas teriam sido envolvidas no caso, sendo que 2 já foram identificadas. A polícia segue apurando a participação dos envolvidos e tenta identificar outras possíveis vítimas. Além dessa investigação, a Polícia Civil cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. A Polícia Militar participa da operação junto com a Patrulha da Criança e do Adolescente. Além disso, dados da Fundação para a Infância e Adolescência mostram que 944 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual, física, psicológica ou negligência entre janeiro e março deste ano. Somente na cidade do Rio foram registrados 1.174 casos de estupro contra crianças e adolescentes em 2025. Além das ações policiais, equipes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência realizam palestras em escolas sobre prevenção e proteção. Materiais informativos também estão sendo distribuídos em rodoviárias e aeroportos. A operação segue em andamento. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje nós vamos começar de um jeito um pouco diferente. Nós vamos falar bastante sobre futebol, porque é claro, nós temos convocação na semana que vem. Olha, gente, como o Hugo adiantou, na próxima segunda-feira, dia 18, às 5 horas da tarde, no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, temos convocação da nossa seleção brasileira. E por isso, já que hoje é o nosso último Correio Esportivo antes da convocação, eu e o Toledo vamos convocar os nossos 26 jogadores para a Copa do Mundo. Toledo, hoje a nossa convocação é um pouco diferente, é claro, a gente não está levando em consideração 100% os pré-convocados do Carlo Ancelotti, e sim os jogadores que nós convocaríamos para a nossa seleção brasileira. E, é claro, tem alguns nomes que são parecidos, tem outros nomes que divergem, mas o que vale é a base inicial, a base central dessa seleção. Pode começar, Toledo, fala dos goleiros. Então, no gol, escolhi Alisson, Ederson e o Hugo Souza. Nesse caso, poderia ter o Fábio também. E eu não coloquei ele porque, infelizmente, ele não está na nossa playlist. Nesse caso, eu não coloquei ele justamente por isso. Mas, se ele tivesse, eu com certeza colocaria. Eu, por outro lado, mesmo ele estando fora da playlist, eu coloquei ele no lugar do Ederson, junto com Alisson e Hugo Souza. Então a gente pode ver esses dois nomes. Alisson e Hugo Souza são vamos dizer assim, um comum entre nós dois. A gente divergiu ali entre o Fábio e o Ederson. Na minha visão, o Ederson não deveria, porque ele está vivendo uma fase muito ruim lá no Fenerbahçe. E o Fábio, por outro lado, exatamente. O Bento é um outro nome que está praticamente certo na seleção, mas assim, a situação dele está muito feia. Exatamente. Agora, vamos para as duas posições mais difíceis, na minha opinião, as laterais. Laterais esquerdos, eu botei dois que
também não são certos de estar. A gente já tem o nome praticamente certo do Alexandre do Flamengo. Mas eu coloquei 2, Caio Henrique do Mônaco e o Kaique Bruno do Cruzeiro. Eu coloquei justamente o Alexandre do Flamengo, que eu acho que é um jogador que consegue muito bem defensivamente, e também botei o Kaique Bruno do próprio Cruzeiro, que é já aquele jogador mais rápido, jogador que consegue avançar melhor. É um ótimo nome, inclusive, para o futuro da seleção brasileira. Já na lateral direita, aí para mim é a posição mais difícil, sem dúvida nenhuma, por falta de opção, porque os jogadores que estão jogando, quase todos estão em má fase. Eu botei de lateral de ofício apenas o Wesley, que atualmente joga na Roma. E também, para fazer o lateral, inclusive na minha visão, para ser o titular da seleção brasileira, eu coloquei o zagueiro Ibañez, que está ali junto com os zagueiros, mas na minha visão vai fazer essa função de lateral, porque é aquele lateral mais defensivo, que eu acho que é o que o Brasil vai fazer nessa Copa do Mundo. Exatamente. Na minha lateral direita eu coloquei exatamente esses 2 nomes. Infelizmente a gente não tem o Éder Militão, que já é certo que não vai para a Copa por lesão. E aí a gente vai pro meio de campo. A gente tem a zaga. A gente tem a zaga, é verdade. Na zaga, eu acho que é um pouquinho mais fácil, né, Hugo? Eu acho que a zaga é um pouco mais fácil e é uma dor de cabeça boa que o técnico vai ter, porque a gente tem muitos zagueiros muito qualificados. Nem todos vão para a Copa, e eu acho até estranho alguns nomes não terem sido cogitados para a Copa, mas os meus nomes para essa seleção são Gabriel Magalhães e Marquinhos, para mim os 2 titulares, indiscutivelmente. Aí depois Murilo, que joga no Nottingham Forest e que provavelmente não vai para a Copa, apesar de ter feito 2 anos incríveis na Premier League. E quem deve ir no lugar dele, por ser canhoto, deve ser o Léo Pereira do Flamengo. Exatamente, que para mim tem uma diferença técnica muito grande entre esses 2 jogadores e consegue ser um zagueiro rápido, né, Toledo? O Brasil, eu acho que pode sofrer muito com a falta de velocidade da defesa e o Murilo seria uma solução. E a gente tem, é claro, o Ibañez, que está ali lateral direito zagueiro. Na minha visão também temos o Bremer, que joga na Juventus, é um ótimo zagueiro e jogou muito bem naquele jogo contra a França, que foi um jogo ruim do Brasil, mas que ele foi muito bem. E a gente tem um outro nome, que aí é um nome um pouco mais polêmico, mas para mim não tinha que ter polêmica nenhuma no nome, é o Thiago Silva, que está no Porto, jogou ano passado no Fluminense, jogou muito no Fluminense, está jogando muito bem no Porto, já foi campeão português. Então, eu acho que é aquele nome de experiência que a seleção precisa. Na zaga, eu fui com os mesmos nomes também. A única diferença foi que eu puxei o Ibañez já para lateral, porque para a zaga já tem muitos nomes. Agora a gente já pode ir para a volância. Exatamente, Toledo. Na volância, para mim, eu acho que também é o nome certo. A gente tem o Casemiro, é o grande jogador desse meio-campo do Brasil, e um outro jogador que é muito convocado por conta do Casemiro, que é o Fabinho, que ficou anos fora da seleção, mas ele é o jogador brasileiro que mais se aproxima ali das valências do Fabinho, do Casemiro. Então, para mim, vai ser o reserva. Fui também com esses 2 nomes. Aí para segundo volante, aquele volante que joga em todas o famoso camisa 8. Faz todas as funções ali no meio. Eu escolhi 3. Bruno Guimarães para ser o titular do Newcastle, Danilo do Botafogo e também Lucas Paquetá. Eu escolhi 2 nomes iguais. Também escolhi o Bruno Guimarães, que vai ser o titular sem a menor dúvida, se estiver bem fisicamente, né? É importante destacar, porque a gente está tendo muita lesão, não só na seleção brasileira, mas em todas as seleções. O Danilo do Botafogo, que eu acho que, inclusive, dependendo de como é que for a condição da Copa, eu acho que ele vai brigar pela titularidade em um jogo ali um pouco mais apertado. Mas levando em consideração o físico, né? Exatamente, eu acho que ele pode brigar pela titularidade para ser um terceiro homem de meio campo, dependendo do jogo. E eu divergi de você, não botei o Paquetá, botei o Gabriel Sara, que também é um outro grande jogador, muito bom e que teve uma temporada muito boa lá no Galatasaray. Eu fui pelo Paquetá porque ele ainda pode chegar a jogar de camisa 10 caso necessite. E o Gabriel Sara, infelizmente, a gente falou que queria bastante ele na seleção, mas não teve muitos minutos igual a gente queria. Exatamente. Aí, para mim, atacante, aí eu acho que é a principal polêmica dessa convocação, não só da nossa, mas de todas as convocações que vamos ter, eu coloquei apenas um camisa 10, né, de ofício, e que nem é 100% camisa 10. Eu botei o Matheus Cunha, que para mim é um dos grandes nomes dessa seleção, no sentido de participação e função que ele está tendo na temporada atual, está jogando muito bem lá no Manchester United, e eu acho que ele pode desempenhar um papel muito importante na seleção brasileira também. Eu só botei ele. Coloquei o Matheus Cunha, mas eu coloquei, por um outro lado, eu coloquei o Neymar também. É aquilo, é uma situação muito difícil, né? Porque todo mundo sabe da genialidade do Neymar, mas ele é uma total incógnita e eu acho que faltou, acho que já tinha muitos nomes em outras posições, eu escolhi o Neymar também. Perfeito, Toledo. Aí a gente chega no ataque, que também é uma parte que é bem servida, mas também tem muitos pormenores, tem muitas coisas que podem mudar. A gente começa pela ponta esquerda, né, Toledo? Eu acho que
o meu ponto esquerda de ofício é o Vinícius Júnior. Tem outros jogadores que fazem a ponta esquerda na minha convocação, porém, eles não necessariamente são ponto esquerda de ofício. Então, de ponta esquerda, de verdade, eu só coloquei o Vinícius Júnior. Eu coloquei o Vinícius Júnior, acho que esse já é certo também, está na Copa. E também coloquei o Gabriel Martinelli, que na seleção ele sempre jogou muito bem. E no Arsenal ele é regular também. Exatamente. Eu não coloquei o Gabriel Martinelli justamente por conta da fase dele atual. Nesse ano de 2026, ele só fez 15 jogos como titular, tem apenas 5 gols. Então, se a gente for falar de momento, eu acho que ele não é o jogador do momento. Beleza. Na ponta direita, aí a gente tem ali uma das melhores posições, né? Tem muitas opções de verdade. Eu coloquei Luiz Henrique, Petropolitano Luiz Henrique, sempre bom a gente destacar. Botei também o Rafinha, que é o jogador que tanto faz a posição ali da ponta direita quanto a ponta esquerda, como às vezes até meio armador. Também coloquei o Antony, que é justamente o da vaga do Gabriel Martinelli, que o Antony, sim, faz uma ótima temporada nesse ano. E também uma das mudanças, né, um jogador um pouco diferente, que eu sei que você colocou também. Coloquei o Ryan, que joga no Bournemouth, que é um daqueles jogadores polivalentes. Faz a ponta direita, faz a ponta esquerda e joga de atacante, que eu acho que é um fato muito importante para a seleção e também para o futebol moderno no geral. Exatamente. Eu fui de Rafinha, Luiz Henrique e também o Ryan. E a gente, infelizmente, perdeu o Rodrigo, que seria aquele ponta que também joga de 10 nessa seleção. Inclusive, era o camisa 10 em todas as convocações que a gente não tinha o Neymar e tinha ele disponível. E ó, o centroavante, pra gente finalizar, eu botei apenas 2. Igor Thiago, do Brentford, e Endrick, do Lyon, que já vai voltar pro Real Madrid também. Exatamente, já volta por agora para poder jogar, para poder começar a se treinar, poder se preparar. Para mim, o Endrick tinha que ser o titular da posição. Eu acho que é um grande jogador e que está vivendo uma grande fase lá no Lyon. E eu também coloquei o Igor Thiago para ser aquele jogador que joga um pouco diferente, né? Aquele jogador que é mais o camisa 9 de ofício, né? E também tem a possibilidade de jogar por cima, né? A gente precisa de um cabeceador. Então eu botei o Igor Thiago. E o outro nome que eu botei foi o João Pedro. Eu também coloquei o João Pedro, que joga no Chelsea, que está vivendo uma ótima fase no Chelsea, está jogando muito bem. Fez um golaço de bicicleta recentemente, inclusive, a gente tem que destacar. E ele é um nome um pouco diferente, não é aquele 9 tanto de ofício, apesar da imposição física, mas também é o nome da minha seleção. Eu fui só com esses dois, porque eu tentei dar um espacinho pro Neymar, já que a gente não teve o Estevão, não teve o Rodrigo, sobrou, e eu fui só com 2 centroavantes também. A gente vê algumas diferenças na seleção, mas a base é a mesma. Eu acho que não tem muito mistério nos jogadores mais confiáveis ali do Ancelotti, que ele tem mais confiança, mas a gente, é claro, tem uma surpresa ou outra. E a gente fica acompanhando para ser na segunda-feira, na realidade, na segunda-feira a gente vê a convocação e na terça-feira a gente trazer aqui para vocês. E ainda falando de futebol, agora de futebol de clubes, o Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso acontece depois de vencer o jogo de ida por 2-0 e, na volta, o Cruz Maltino empatar com o Paysandu por 2-2 nesta quarta-feira em São Januário, justamente pela volta da quinta fase. E assim ele confirmou a classificação para as oitavas de final. Rojas de pênalti e Thiago Mendes marcaram para os vascaínos, enquanto Tailon e Saldívia contra fizeram para o Papão. Hugo, acho que um resultado até ok pro Vasco. Mais uma vez o Saldívia fez um gol contra, né? Exatamente, a gente tem que destacar que ele chegou nesse ano de 2025, a gente está apenas em maio, ou seja, no 5º mês do ano, e ele já tem 3 gols contra. Então, assim, não é nada legal para um jogador de defesa, principalmente, ter esses números. Precisa colocar o pé na forma, né? Porque o chute só acontece, né? O chute que ele acaba dando contra a própria meta é só porque ele estava com o pé frouxo ali. E assim, um gol muito feio. Foi um golaço, mas se tivesse sido a favor. Mas mais um jogo que o Vasco, tava na mão. O Vasco estava jogando muito bem no primeiro tempo. Abriu 2-0 e logo em seguida chegou a tomar os 2 gols antes. Exatamente. Do tomou o gol no último lance do primeiro tempo e tomou um gol no primeiro lance do segundo. Então, assim, são esses moles defensivos que a zaga do Vasco já tem há pelo menos 3 anos. Corrigido e voltou, né? Exatamente. E são coisas que precisam ser ajustadas porque ganhou o primeiro jogo, mas imagina se não tivesse ganho. Imagina se tivesse tido essa emoção completamente desnecessária em um confronto que tivesse mais acirrado. E o outro carioca que jogou antes da nossa gravação foi o Fluminense, que venceu o Operário por 2-1 no Maracanã na noite de terça-feira. Os gols foram marcados por Savarino e Lúcio Acosta. Hugo, mais um jogo sofrido do Fluminense de Zubeldia, mas conseguiu ganhar. Exatamente, se a gente está falando de emoção desnecessária, a gente também tem que destacar esse time do Fluminense que está passando muita emoção desnecessária para o torcedor. E a gente tem que falar, né? O Fluminense também abriu 2-0,
diferente do Vasco, ainda teve uma chance de ampliar o placar. Teve um pênalti ali do John Kennedy que, vou falar minha visão pessoal, Toledo. Na hora que eu vi ele pegando para a bola, já estava parecendo que ele ia perder, ele não estava com muita confiança. E ali ele chutou a bola no travessão, daquela famosa pancada. Mas, infelizmente, não foi no gol. E depois o time do Operário conseguiu achar um gol e no finalzinho teve muita pressão. E a sorte do Fluminense é que o próprio Operário teve um jogador expulso em uma falta completamente necessária. Inclusive, ele fez 3 faltas para amarelo em sequência e acabou sendo expulso ali, e aí conseguiu tranquilizar um pouco a situação. Mas mais um jogo que o Fluminense fica aquém do esperado. Exatamente, mas mesmo jogando mal, conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. E algo a gente não comentou justamente sobre o Botafogo, sobre o Flamengo, que jogam nessa quinta-feira à noite, depois da nossa gravação. Exatamente, a gente tem que falar que o Botafogo vai jogar contra a Chapecoense, precisa ganhar, tem um jogo muito importante para esses dois clubes, tanto para o Botafogo quanto para o Flamengo. A gente tem um jogo do Botafogo, que é contra a Chapecoense, que é um adversário mais fraco, um adversário que atualmente é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O do Vitória é um pouco mais complicado, mas aí a gente vai acompanhar como é que vai ser esse resultado, principalmente levando em consideração, Toledo, que esse jogo tem tudo para ser um pouco mais quente, porque os últimos jogos entre Flamengo e Vitória estão sendo marcados por muitas polêmicas de arbitragem. Infelizmente nosso tempo acabou e assim a gente finaliza mais uma edição do Correio Esportivo e é claro, a gente se vê na próxima edição. Um beijo! Exatamente, gente. Até a próxima e, é claro, uma edição muito especial que vai ser justamente a edição da convocação da Seleção Brasileira. Até lá! Nossos craques da informação esportiva. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já, trazendo muita notícia para você ainda. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês.
O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e a gente começa o nosso jornal falando ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, porque ele traz informações sobre uma iniciativa muito bacana, de uma causa muito nobre. Olha só, a Mude, que é uma marca petropolitana de moda feminina com estampas exclusivas e autorais, vai promover neste domingo, a partir das 3 horas da tarde, o Bingo de Plantas da Mude. É um evento beneficente aberto ao público. A iniciativa vai ser realizada no Pátio Bar, no bairro Retiro, e o objetivo é uma causa muito nobre: arrecadar fundos para a Dogs Heaven, que é uma entidade filantrópica que atualmente cuida de cerca de 300 cães resgatados de situações de abandono e maus tratos. Quem traz todos os detalhes desse bingo beneficente para uma causa muito nobre, a Dogs Heaven, aqui em Petrópolis, é muito conhecida. Nosso repórter Gabriel Toledo vai conversar com a gente sobre isso. Bom dia, Toledo. Quais outras informações você tem? Exatamente, uma ação muito legal e muito importante que com certeza vai beneficiar a instituição e principalmente diversos animais. O bingo contará com 10 rodadas e cada cartela vai custar cerca de R$5. Toda a renda arrecadada com a venda das cartelas vai ser integralmente destinada à Dogs Heaven. Entre os prêmios estão plantas, vouchers da Mude e aulas de cerâmica oferecidas pelos ateliês Colina e Risaflora, espaços criativos da cidade que aderiram à iniciativa. O evento acontece no Pátio Bar, que estará com os bares e restaurantes de funcionamento durante toda a programação, oferecendo ao público opções de gastronomia, drinks e cervejas artesanais. A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia. Fundada em 2012, a Dogs Heaven é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos dedicada ao resgate de cães vítimas de abandono e também de maus tratos. Com mais de uma década de atuação, o abrigo mantém atualmente cerca de 300 animais e sustenta suas atividades exclusivamente por meio de doações, bazares, rifas, eventos beneficentes e contribuições voluntárias. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí, porque, olha só, gente, na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal 9.970, no ano de 2000, com o objetivo de incentivar a sociedade a discutir, a enfrentar esse tipo de violência. A legislação também instituiu o Maio Laranja, campanha nacional voltada à proteção de crianças e adolescentes e ao estímulo à denúncia. É assustador quando o tema é abuso e exploração infantil. No mês de maio existe uma campanha nacional que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, conhecido como Maio Laranja. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as denúncias envolvendo crianças e adolescentes registradas pelo Disque 100 cresceram 195% em 4 anos. Apenas no período entre janeiro e agosto de 2025, foram contabilizados mais de 200 mil casos envolvendo vítimas desta faixa etária. Diante de números alarmantes como esses, a Escola Roda Criativa decidiu fazer uma manifestação pelo Maio Laranja na Praça da Liberdade para abraçar a causa. E estou passando aqui para convidar toda a população petropolitana para uma manifestação que vai acontecer no dia 16 de maio, às 11 horas, na Praça da Liberdade. No dia do manifesto, os estudantes irão levar cartazes e faixas produzidas por eles e também materiais como folhas, tintas, papel e caneta para novas obras serem produzidas pelo público presente com o intuito de compor um varal com frases e palavras que sinalizem uma infância segura. Também está agendada uma oficina para a confecção da flor símbolo da campanha, inspirada na cor laranja da gérbera, muito conhecida no Brasil, que simboliza a fragilidade e a vulnerabilidade da criança.
Haverá ainda um espaço literário com obras relacionadas ao tema. Com oficinas de tecido, de palhaçaria, com livros que abordam um tema, para a gente mostrar para as pessoas como que a criança deve ser tratada. Com cuidado, com respeito, com muita proteção e com muito carinho. Todos os alunos, pais e a população no geral estão convidados a abraçar a iniciativa. Para participar, é só chegar e aproveitar. Durante o Maio Laranja também é importante reforçar alguns tópicos. O primeiro deles é que a palavra da criança deve ser sempre valorizada e que qualquer suspeita deve ser reportada às autoridades competentes. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, em conselhos tutelares, delegacias especializadas ou também com a Polícia Militar. E olha só, gente, o Centro Espírita Missionários da Caridade, localizado no bairro Independência, promove no próximo dia 16, ou seja, amanhã, um concerto beneficente com a cantora lírica a Natasha McKenna. E a apresentação vai contar com um repertório versátil que percorre do popular ao erudito, promovendo uma noite marcada pela emoção e sensibilidade musical. O evento será dia 16 de maio, às 19h30, na UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. E será em prol da reconstrução do nosso telhado do Centro Espírita Missionários da Caridade. De acordo com a voluntária do centro, Shirley Vilhena, o orçamento da obra está em aproximadamente R$50 mil, fator que reforça a importância da participação de toda a população, não apenas das pessoas que seguem a religião. Vai ser um show neutro com músicas do popular ao erudito, do repertório que todos conhecem, então não vai ter nenhum tipo de pregação no momento religiosa, a não ser mensagens do bem. Então é uma oportunidade para todos, independente do público espírita, estar lá para usufruir do espaço, para ouvir boas músicas e se confraternizar. Toda a renda obtida com a venda de ingressos será integralmente destinada à obra, e no dia da apresentação também serão disponibilizados outros meios de apoio à reconstrução. O espetáculo está marcado para as 19h30, mas às 18h30 o público já pode estar lá presente. Teremos a cantina com alguns quitutes que serão vendidos, artesanatos, tudo em prol da reconstrução do telhado do CEMICA. Para comprar os ingressos e ajudar na causa, é possível entrar em contato por meio do Instagram em @ShirleyVilhenaPoetisa ou pelo telefone no DDD 24 99315 2770. E vai ser uma grande oportunidade de estarmos em uma causa do bem, porque além da música que é excepcional, você vai poder estar ajudando um centro espírita que faz uma obra social, uma obra assistencial enorme. O Centro Espírita Missionários da Caridade atende mais de 100 pessoas por semana com atividades sociais. Parte desse trabalho é realizada por meio da Oficina Irmã Rosa, voltada à inclusão de jovens e adultos com deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, com foco na autonomia e na convivência social. O centro também oferece oficinas, aulas de artesanato, estudos, palestras públicas e distribuição de cestas básicas. E olha só, gente, os domingos ganham um novo espaço de encontro em Petrópolis com a chegada da Domingueira Samba Choro, a Casa Voana, que fica no bairro Duchas. A proposta une música brasileira, gastronomia e convivência em uma programação voltada para famílias, amigos e diferentes gerações. O projeto, criado em março desse ano, busca resgatar as tradicionais rodas de samba e choro da cidade em um ambiente acolhedor e intimista. A roda é formada por músicos da cena petropolitana, além de convidados especiais. Além da música ao vivo, o evento também aposta na experiência gastronômica. O cardápio será assinado pelo Boteco Só Simpatia. Então, a Domingueira Samba Choro acontece no dia 17 de maio, domingo, a partir da 13h, na Casa Voana, que fica na Rua Copic, número 136, no bairro Duchas, bem pertinho do centro da cidade. Vamos agora conferir outros destaques da nossa agenda cultural.
Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, a 6ª edição da Festa de Portugal retorna nesse fim de semana. O evento, que é realizado nas dependências da Casa de Portugal, no bairro Quitandinha, já se tornou tradição na cidade, reunindo comidas e bebidas típicas, com apresentações de grupos folclóricos e shows musicais temáticos. Então, de meio-dia até 10 horas da noite, você já tem um encontro marcado. E ainda em Petrópolis, o Deguste Vira Petrópolis chega nesse fim de semana na Praça da Águia. Essa edição especial da tradicional feira cervejeira está trazendo muita música, cerveja, gastronomia e área kids. Portanto, dessa sexta-feira até domingo, o lazer está garantido na Serra. E agora, indo para Teresópolis, a Feira do Rolo continua nesse domingo. O evento é gratuito e acontece na arquibancada do Anfiteatro da Casa de Cultura Adolfo Bloch, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. No local será possível expor, trocar ou vender objetos variados. Para participar, basta levar seus itens para negociação e algo para forrar o chão. E boas trocas! Já em Nova Friburgo, é hora de comemorar os 208 anos da cidade. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, a festa já está marcada. E você aí do outro lado está mais do que convidado para celebrar cada momento dessa trajetória. As comemorações vão acontecer na Praça do Suspiro, a partir das 6 horas da tarde, com shows dos cantores Felipe Araújo, Vitória Gabi e Tiago Martins, além de gastronomia e área kids. Em Três Rios, o SESC terá oficina de colagem gratuita nesse sábado a partir das 3 horas da tarde. A atividade será realizada na Rua Nelson Viana, no número 37, no SESC de Três Rios, e conduzida pela artista visual Letícia Kling. Integra a programação da exposição coletiva 77 Minutos, que reúne obras de artistas de Petrópolis. E voltando para Petrópolis, a Feira Trama chega em Itaipava com edição inédita nesse fim de semana. Com entrada gratuita, o evento começa nessa sexta-feira e vai até o domingo, reunindo marcas autorais de moda, artesanato e gastronomia. Imperdível, né? E olha, ainda em Petrópolis, esse é um ótimo momento para quem deseja renovar o guarda-roupa. O projeto social C3 vai promover o Bazarzão, nesse sábado de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, com peças a partir de R$ 2,00 no Valparaíso. O evento é focado em moda sustentável e vai reunir vestuário, brinquedos e gastronomia. E vale lembrar que toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção dos projetos sociais da entidade. E olha, no Teatro Imperial, o espetáculo O Que Se Cala chega ao palco nesse sábado a partir das 8 horas da noite. A obra, que é inspirada na música de Elza Soares, também é uma reverência à ancestralidade feminina com respeito e gratidão, honrando suas histórias, dores e resistências. Os ingressos estão variando entre R$ 20 e R$ 60,00 na plataforma Simpla. Já no domingo, a partir das 6 horas da tarde, é a vez do show de stand-up Energia Feminina, com Carol Delgado. A comediante transforma o palco em um espelho cômico do cotidiano, onde o comportamento ideal desaba diante da realidade. Entre falas afiadas e situações absurdamente familiares, ela desmonta com muito humor as regras invisíveis que tentam definir o que é ser mulher. Os ingressos, nesse caso, estão variando entre R$ 30 e R$ 100,00. E para finalizar a nossa agenda cultural, O Gênio do Crime estreia no Cinemax Bauhaus com aventura e mistério no universo das figurinhas nesse fim de semana. Além disso, Michael e o Diabo Veste Prada 2 seguem em cartaz na programação do cinema em Petrópolis. E olha, no aplicativo Cinemax, os cadastrados no Clube Cinemax, além de adquirirem tudo com antecedência, acumulam pontos, que podem ser trocados por ingressos e pipoca, bem como possuem uma série de promoções e vantagens exclusivas. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima!
E a gente também vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana. Amanhã tem o nosso jornal resumo da semana e segunda estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.